A final da Libertadores pode sair do Maracanã. É isso mesmo. A final da Libertadores pode não acontecer no Maracanã e por um motivo chamado Flamengo. Mas se o Flamengo não está na final da Libertadores, o que o Flamengo tem a ver com isso? E é o que eu vou explicar agora no vídeo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, deixa seu like e se inscreva no canal. Bora lá, que tem muito assunto para falar sobre esse imbróglio envolvendo Conmebol, Flamengo, Fluminense. É um imbróglio, CBF, é um imbróglio danado e que tudo está ocorrendo especialmente porque, segundo o jornal O Globo, na coluna do Anselmo Góes, o Flamengo está batendo o pé que vai enfrentar o Red Bull Bragantino uma semana antes da final da Libertadores. Porém, a Conmebol deseja o estádio 14 dias antes da final para cuidar do gramado, para fazer toda aquela cuidar do estádio, preparar o palco para a final da Libertadores. E o Flamengo, como tem a concessão do estádio, está batendo o pé, até falam que é uma questão do Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, que faz questão absoluta de jogar no Maracanã já que tem a concessão do estádio. Além disso, essa mesma coluna noticia que o Flamengo deseja tanto ingressos quanto camarotes na mesma proporção que Fluminense e Boca terão. E a Conmebol é contra isso, né? A Conmebol, além de querer o estádio 14 dias antes e que ninguém jogue nesse período no Maracanã para conservar o gramado, tudo, ela também não deseja abrir mão para entregar camarotes e ingressos para o Flamengo, já que o mesmo não está na final da Libertadores. Então, todo esse imbróglio está ocorrendo por conta disso, né? Parece que está havendo reuniões na Conmebol nesse momento. Até o presidente da Conmebol já ameaça tirar a final do Maracanã, caso esse imbróglio não seja resolvido, ir para um outro estádio. Até já estão se falando no Morumbi como um possível palco dessa final da Libertadores, caso isso ocorra mesmo, né? Já que o presidente fale, não vou abrir mão do que o Flamengo quer e vou jogar em outro estádio, né? Então ele já falou isso, parece que para o presidente da CBF. Por um outro lado, a postura do Fluminense incomoda a Conmebol, pois o Fluminense também tem a concessão com o Flamengo, mas a princípio não quer se dispor nem com o Flamengo, nem com a CBF. Então tá ali só esperando ver qual vai ser a decisão. Então, ao que tudo indica, o Fluminense está esperando ver o que Conmebol e Flamengo vão se resolver nesse meio tempo, tá? A gente precisa fazer algumas considerações sobre esse assunto, né? A primeira consideração, o Flamengo não está de todo errado, porque ele tem a concessão do estádio, ok? Obviamente que é bom senso você liberar o estádio para a final mais importante do continente. Assim como foi na final da Copa do Brasil. Eu não sei se vocês se recordam, mas, por exemplo, o Fluminense, dias antes da final da Copa do Brasil, acabou jogando contra o Fortaleza em Volta Redonda. Para quê? Para conservar o estádio, para conservar o gramado, para o Flamengo jogar contra o São Paulo na final da Copa do Brasil. Então, eu acho que não seria nada absurdo o Flamengo, mesmo com a concessão, jogar um jogo apenas fora do Maracanã e deixar o estádio bonito, pronto para a final mais importante, do torneio mais importante da América do Sul, né? Tanto é que algumas notícias dão conta que até os aliados do Rodolfo Landim estão criticando essa postura rígida do dirigente em bater o pé de querer jogar no Maracanã a qualquer custo, né? Então, assim, primeiro que essa questão de ingressos e camarote, para mim, isso é um absurdo. O Flamengo não tá na final, por mais que ele tenha a concessão do estádio, para mim não faz o menor sentido isso. E por outro lado, eu acho sim que o Flamengo deveria liberar o estádio. Por mais que você tenha a concessão, a gente está falando do palco da final da Libertadores, do torneio mais importante da América do Sul, aquele que leva para o Mundial, e que, pô, um time da cidade, e assim, mesmo que um time da cidade não fosse disputar, vamos supor que fosse dois times argentinos, por exemplo,
cara, você tem que dar o estádio que vai ser utilizado ali para a Conmebol fazer como aconteceu na final da Copa do Brasil. Imagina se o Fluminense batesse o pé ali e falasse, não, a gente vai jogar, não estamos nem aí com o gramado, tal, não sei o quê. E foi o que não aconteceu. Então eu acho que o Flamengo deveria fazer o mesmo, sabe? De não jogar no Maracanã, por mais que tenha concessão. Por um outro lado, cara, eu não entendo. E assim, de verdade, eu não sei. Porque assim, na minha cabeça, pode ser que eu seja muito ingênuo. Mas assim, pô, quando você opta por fazer uma final em um estádio, eu acredito que tem um contrato que você assina, né? Tipo, olha, nós vamos usar o estádio, tal, não sei o quê. Não é uma coisa de boca. E assim, nesse contrato que a Conmebol fez com talvez Fluminense e Flamengo, né, que hoje tem a administração do estádio, será que isso não constava em, em contrato? Olha, nós precisamos ter 14 dias antes do estádio. Então, assim, é uma situação que, putz, eu acho que os dois lados estão errados. Eu acho que o Flamengo está errado de não ceder o estádio, porque eu fico me perguntando aqui, será que se fosse o Flamengo na final contra o Boca, o Flamengo não ia querer conservar o gramado? Será que o Flamengo ia bater o pé para jogar contra o Red Bull Bragantino uma semana antes no estádio? Eu duvido. Eu duvido que o Flamengo ia bater o pé para jogar ali uma semana antes. Não ia acontecer. Será que se fosse uma final entre Boca e River, por exemplo, que não fosse um arquirrival do Flamengo, será que também teria essa coisa de querer bater o pé? Será que não é uma coisa para atrapalhar o Fluminense, que é o seu arquirrival? Então, assim, eu acho que é uma atitude mesquinha do Flamengo. Acho que, assim, por mais que ele tenha o direito, isso tem que deixar bem claro, o Flamengo tem o direito da concessão do estádio. Ele pode jogar lá se ele quiser jogar contra o Red Bull. Mas eu acho de bom grado, cara, pro bem do futebol sul-americano, pro bem do futebol brasileiro, sabe? E aí não é questão de torcida, porque acho que não tem que torcer para rival mesmo, tá? Ah, não, que legal que o Fluminense. Não, não vai ser legal. O flamenguista não vai ser legal que o Fluminense seja campeão. Entendeu? Não tem essa história. Mas assim, cara, libera o estádio. É um jogo só. Sabe? Não tem o porquê isso acontecer. E a Conmebol também, cara, precisa parar de ser essa várzea. Cara, como que você não faz um contrato onde você fala assim, pô, tem que estar claro. Pô, sabe, qualquer contrato de locação de um evento tem que estar lá constando, olha, são 14 dias que eu vou pegar o estádio, no dia 20, pra final ser dia 14 desses dias tal, eu tenho a concessão do estádio. Assim, é surreal essas coisas que acontecem na América do Sul. Assim como é surreal mudar a final da Sul-Americana para um estádio menor, porque viu que não ia caber tanta gente num estádio grande. Então, assim, são coisas aqui da América do Sul que, de verdade, beira o total amadorismo. Então, assim, a gente tá falando hoje, hoje é dia 19 de outubro. A final da Libertadores é daqui 14 dias, que 15 dias. Cara, e assim, se cogita mudar, porque, assim, não chegam num acordo. Assim, é surreal isso. É surreal. Então, para mim, o resumo da ópera é: o Flamengo tá errado. O Flamengo tinha que abrir mão, pelo menos de um jogo, assim como o Fluminense abriu mão de jogar no Maracanã na questão da Copa do Brasil. E a Conmebol tá errada de não ter feito um contrato que constasse lá, pô, 14 dias antes eu preciso do estádio. Para mim é surreal essas coisas. É feito de boca. Olha, ô Maracanã, eu preciso aí e tal, vou usar o seu estádio para final da Libertadores. Beleza, beleza. Cara, assim, é umas coisas que de verdade eu não entendo. Eu juro que eu não entendo na América do Sul. Mas é isso, pessoal. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e me responde aqui quem você acha que tá certo nessa história. Flamengo, Conmebol, Fluminense em se manter neutro. Para você, quem tá certo? Para mim, o Fluminense deveria bater o pé. Para mim, a Conmebol está certa em querer o estádio antes para conservar o gramado e tal. E para mim, o Flamengo tá errado, mesmo tendo a concessão do estádio. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Abraço!